Deilson. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o programa Que Fundo é Esse? Hoje a gente vai receber o Rodrigo Abud para falar sobre o PVBI. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Isa. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui conversando sobre os nossos fundos, o que está acontecendo. Enfim, é uma boa oportunidade. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Obrigada a você pela sua presença e é uma honra receber você. Até vou brincar aqui que eu recebi antes do professor Baroni. Ele marcou uma live hoje com você às 8. Consegui marcar 1h30 antes. Oh. E a gente estava aqui concorrendo, né? Porque a gente só esperou você fazer o anúncio de encerramento da última oferta para já te buscar. Pois é. Então, uma honra te receber. A honra é toda nossa. Gente, para quem não conhece, o PVBI é o Fundo de Lajes Prime da VBI, tá? E queria que o Rodrigo contasse um pouquinho para a gente, só para fazer jus ao nome do fundo. Eu sei que vocês têm várias perguntas, e eu já dei alguns spoilers da nossa conversa de hoje. Mas, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente o que é a VBI, tá? E o que é o fundo PVBI de vocês? Qual foi a ideia por trás desse fundo? Bom, vamos lá. A VBI é uma gestora de investimentos imobiliários que nasceu em 2006, tá? Então é uma das mais antigas que tem no mercado. Nós estamos há 15 anos aí no mercado, né? Investindo nos diversos segmentos do mercado imobiliário. A gente só faz imobiliário aqui dentro, né? E a gente tem investimentos nos diversos setores, tá? Para ser mais preciso, a gente tem logística, tem escritórios, tem varejo, tem shopping center, tem residencial para venda, residencial para locação, crédito, né? CRIs, fundo de fundos, enfim. A gente tem uma série de atuações distintas no mercado. Cada uma dessas é tocada por um sócio da casa, tá? Que é responsável por implementar essa estratégia e monitorar cada uma delas como se fosse uma empresa independente de atuação no setor, tá? Mas se beneficiando também de todas as vantagens que tem de fazer parte de uma empresa maior com fluxo de informação, sinergia, troca de experiências, né? Oportunidades de negócio, tá? Então, basicamente, esse é o racional. A empresa hoje está aí com 5,6 bilhões de reais sob gestão, uma das mais antigas. Já passamos diversos setores, diversas crises, diversos momentos difíceis, momentos fáceis, né? E sempre a constância é sempre a entrega de resultado para os cotistas, para os nossos investidores. Então, tudo que acontece assim, poxa, já aconteceu em outros momentos, já vimos. A gente tenta sempre trazer experiências passadas, né, para a situação que a gente está vivendo no momento. E eu particularmente, estou no mercado imobiliário há 25 anos, comecei em 96, enfim, então vários momentos que a gente vive, a gente tenta fazer relações, o que aprendemos no passado, o que erros evitar, o que aconteceu, e, enfim, estamos aqui. Essa seria um pouco da VBI para quem não conhece. O PVBI é o nosso fundo de atuação no segmento de escritórios. Tá? O segmento de escritórios, a gente sempre teve uma atuação desde o princípio, desde que começamos a investir no segmento em 2007, a gente sempre se preocupou muito com localização e qualidade dos ativos. Tá? Então, o primeiro investimento que a VBI fez no setor foi um prédio na Paulista, que a gente comprou antigo, reformou ele inteiro. Depois de um tempo, a gente vendeu a mercado, né? Teve um resultado excelente. Tá? Qual que é a tese aqui de investimentos imobiliários, né, do setor de escritórios? Sempre localização e qualidade atraem bons inquilinos, e bons inquilinos tendem a permanecer por longo prazo, e a gente gera valor no ativo e gera valor no fundo com o passar do tempo. Foi assim nesse primeiro investimento que eu falei na Paulista, foi assim no FVBI, que era um fundo que a gente concebeu, desenvolveu, enfim. E essa é a estratégia que a gente tem no PVBI. Se a gente for olhar, o nosso portfólio é composto basicamente de imóveis AAA, bem localizado, com localizações prime, né? Então, localizações hoje que sofreram, que estão sofrendo ou sofreram muito menos no mercado imobiliário nos últimos anos, aí com todas as ameaças de home office ou retração do PIB, como a gente viu em 2020, sempre teve um comportamento muito resiliente, mostrando que a nossa tese de atuação no setor de office, ela tem fundamento e se provou num momento difícil, aí como foi 2020 e 2021. Tá? Então, basicamente, essa é, de uma forma sucinta e rápida,
uma breve descrição da VBI e do nosso fundo de escritórios, o PVBI, que nós vamos falar mais aí a respeito. Que a gente vai entrar nos detalhes, né? Só para vocês terem uma ideia, Deilson, põe na tela, por favor, aí as características gerais do fundo. Opa! Então, a gente está falando de um fundo que começou a ser negociado em julho de 2020, então um pouquinho mais de um ano, né? De lajes corporativas, como o Abud bem falou, o fundo de aqui é antes do valor levantado na oferta, tá? Mas agora está em R$ 1 bilhão, né? Mais 971 milhões. Antes, e um valor de mercado aí que está bem abaixo, né? A gente está falando de 839 milhões de reais, um valor por cota de 86,29. Dividend yield nos últimos 12 meses de 7,08%. Obrigada, Deilson. Abud, antes da gente começar no tema polêmico, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que foi. Vocês saíram com uma oferta recentemente, né? Que inclusive acabou na semana passada, saiu o anúncio de encerramento. E eu queria saber um pouquinho por que vocês decidiram sair com uma oferta em um momento tão difícil para os escritórios, para os fundos de escritórios, né? A gente ainda está vendo aí uma vacância relativamente elevada, óbvio que não no portfólio da VBI, porque vocês têm uma localização muito prime, então são ativos que, quando a gente olha a vacância, está praticamente zero, é 0,1%, para não falar zero, né, referente à última aquisição. Por que vocês decidiram sair com a oferta agora? Foi um valor até abaixo da patrimonial, né? Isso, veja, muito boa a pergunta, porque dá a oportunidade para a gente explicar, defender aqui o racional por trás, tá? Tudo que a gente faz sempre tem um racional por trás. A gente veio aqui numa transação, tá? A gente vinha, primeiro, desde o IPO, né, com o lote suplementar, a gente tinha caixa para novas aquisições, o mercado sempre nos perguntou, falou, sua tese de investimento ela é muito legal, porém é muito fácil de explicar, porém difícil de implementar. Ele falou, a gente sempre defendeu que não, que a gente tem um bom conhecimento de mercado e a gente tem, assim, o mercado é extremamente fragmentado, mesmo de AAA, tá? Então a gente tem muito espaço para uma consolidação. E o pessoal, duvido, tal, vamos ver pipeline. Bom, desde do IPO, a gente vem negociando aqui alguns imóveis que a gente entende que são totalmente compatíveis e aplicáveis com a estratégia do fundo, né? Essas negociações, elas não são rápidas, lógico que elas levam um tempo um pouco maior para se concretizar, tá? Mas no começo do ano, a gente entra num estágio avançado de negociação com a BR Properties para a compra da Torre B, né? A Torre B do complexo JK, que na nossa concepção, né, era um ativo totalmente coerente aqui, alinhado com a estratégia do fundo, tá? É o melhor empreendimento mixed use de São Paulo. Não tem nenhum outro empreendimento que esteja localizado num empreendimento com shopping, escritório, academia, cinema, teatro, restaurantes, tudo que você possa desejar de um empreendimento mixed use, né? O JK apresenta na melhor localização, tá? Na JK aqui, quase 2 quadras da Faria Lima, esquina com a Marginal. Enfim, ele é totalmente aderente à nossa estratégia em termos de localização, em termos de qualidade. Tá? A negociação sempre foi com a BR Properties no sentido assim, bom, eu quero comprar o ativo, vamos negociar preço. A gente chega a termo na negociação de valores e aí a discussão começa com a condição de pagamento. A gente falando, eu quero comprar o máximo possível disponível, tá? Eu queria comprar 100%, ela fala, não, 100 eu não vou te vender, eu te vendo um pouco menos do que o controle, te vendo os 45%, a gente falou, maravilha. Então, eu vou fazer a oferta, eu capto os recursos e te pago. Ela falou, espera lá, a gente precisa definir isso, vamos fazer diferente, vamos fazer em tranches, tá? A gente faz a negociação em 2 tranches, a primeira tranche, que é o que vocês têm aí de caixa, né, o que vocês têm condições de fazer sem a captação, e daí, depois disso, a gente anuncia, tá? Porque senão eu não vou deixar anunciar meu portfólio, eu quero toda uma questão de confidencialidade, e aí, uma vez pública a transação, aí estamos liberados, vocês fazem uma captação para a segunda tranche, para a compra dos 25% remanescente. Tá? Nas mesmas condições. Ou seja, era
Basicamente a mesma coisa, só que em vez de fazer de uma vez só, a gente faria em 2 etapas. A negociação foi se alongando. Quando a gente terminou e falou, bom, agora vamos para o momento da captação, o mercado estava um pouco diferente, o mercado já tinha virado. Nesse momento que entra uma decisão estratégica e filosófica aqui. Bom, o que eu faço com esse direito de compra de 25% adicional que a gente tem? Tá? Vira pó, não faço, tá? Ou tento mostrar para o mercado os benefícios de fazermos essa emissão, essa captação. Tá? Porque hoje todo mundo questiona a concentração, né, em ativos e inquilinos, tudo mais. A gente tinha aqui uma oportunidade de comprar um ativo extremamente bem localizado, de excelentes especificações técnicas, com um excelente inquilino e numa excelente condição comercial. Valor por metro quadrado, que a gente até apresenta no nosso racional de aquisição, muito próximo do custo de reposição do imóvel. Tá? Então, falar disso num momento de mercado um pouco mais oprimido, sou até meio exagerado. Nós estamos comprando no custo de reposição, mas o mercado está oprimido. Deixa o mercado andar um pouco que nós vamos ver. E como a gente viu recentemente em outras transações que aconteceram na mesma região, em patamares 30% superiores daquela que a gente fez lá atrás. Tá? Então, a nossa expectativa era conseguir mostrar ao mercado que a transação era extremamente favorável ao fundo e aos cotistas do fundo. Tá? O fundo passou o ano inteiro num valor patrimonial de R$ 96 a cota. A gente teve aí uma infelicidade de timing que, quando a oferta estava pronta para ir para a rua, a gente teve uma reavaliação patrimonial do fundo, tá? Que levou e que só validava a nossa tese, a gente falando que imóvel bom não perde valor, sempre preserva e ganha valor, mesmo em momentos adversos, ou seja, numa reavaliação patrimonial, né, que é obrigatório fazer anualmente, o nosso fundo ganha 4% de valor patrimonial. E nisso a gente fala, não, a oferta está saindo abaixo da patrimonial. Não, a oferta estava na patrimonial de julho, praticamente, a 95,50 e a patrimonial a 96. Então, ela estava muito próxima, com todos os benefícios que o cotista teria dessa emissão, a gente falou, é totalmente factível. E o mercado negociando também entre 96 e 97. Tá? Ou seja, estava tudo favorável para a gente fazer essa emissão, a exceção feita aí, essa reavaliação que foi feita em julho, foi anunciado, levou a patrimonial para próximo de 100, 99,9, e aí o mercado começa a reclamar, não, vocês estão saindo abaixo da patrimonial. Foi uma coisa meio descasamento de timing, tá? Era muito benéfico para o fundo, hoje todo mundo questiona a concentração em termos de ativo e inquilinos, a gente tinha a oportunidade de aumentar a participação num ativo AAA, diminuindo, né, a concentração de outros ativos, diminuindo a concentração de outros inquilinos. Fizemos também numa condição totalmente favorável e alinhada ao cotista, porque era uma 476 com direito de preferência, né, direito de... como é que chama? Quando você dá sobras, né, e aí lote, sobra adicional, enfim, era totalmente voltada para o cotista, com custo zero. Bom, foi uma pena que o mercado não acompanhou, e aí acabamos não exercendo o direito de aquisição dos 25% adicionais que a gente tinha no JK. Mas era uma decisão muito filosófica e estratégica aqui. Fazer ou não fazer, perder o direito de compra desse ativo que a gente gosta e que é totalmente alinhado com a estratégia do fundo, sem nem mesmo tentar, ou ir ao mercado tentar explicar os benefícios. Né? Fizemos tudo o que estava dentro do nosso alcance, não deu, maravilha, estamos aí, no próximo momento, o pipeline continua grande, enfim, as oportunidades continuam aí, não vamos ficar lamentando, vamos para a próxima, né? E trabalhar com o que a gente tem aqui na mão. E, Abud, só complementar aqui, se eu falar alguma coisa errada, me corrija, né? Vocês tinham direito a comprar, era mais 25% ali do portfólio, a um valor de mais ou menos R$30 mil o metro quadrado. Isso.
ao mesmo tempo o interessado comprou os outros 50% que estava teoricamente na mão da BR e comprou a R$ 33.000 o metro quadrado. E eles falaram: se vocês não levarem, eu levo, né? Mas pelo preço que você fez para a VBI. Tá certo Exato, isso? exato, exato, Então, exato. basicamente, ou vocês compravam naquela hora, né? Vendo gente comprando pagando 10% a mais, ou então vocês Isso, perdiam e ele ia comprar isso. ali pagando mais barato do que ele pagou. Então, Exatamente realmente era isso. assim. Ou você ia Era deixar para o outro, ou oportunidade. você ia aproveitar, né? Exato, 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 exato. Mas não deu, vida que segue, estamos lá, vamos trabalhar nos nossos 20% e no nosso portfólio existente, né, nas novas oportunidades, enfim. Não é o fim do mundo. Exato. E tira uma curiosidade aqui para gente, esses foram mais ou menos 30 milhões que vocês captaram nessa última oferta. O que vocês Uhum. vão dar de destino para esses recursos? Bom, assim, como a oferta não saiu da forma como a gente queria, né, esses 30 milhões, a gente tem um pagamento a ser feito agora em janeiro do Union, tá? Nossa preocupação era, olha, com o que a gente tem de caixa, a gente não faria o pagamento do Union, tá? Então, o primeiro uso ali nas fontes e usos ali, numa sequência Uhum. lógica, a primeira coisa é o pagamento do Union em janeiro. Tá? Então, com esses recursos, a gente paga o Union em janeiro e a partir daí o fundo fica até 2023, passa mais 2 anos sem nenhuma necessidade, sem nenhuma obrigação, tá? De caixa, numa situação extremamente confortável de caixa. E então a gente tem condições de passar aí um momento um pouco mais eventualmente volátil de mercado, sem nenhuma necessidade de caixa de captação adicional, sem nada, tá? Só administrando o que a gente tem e o portfólio existente, enfim, e olhando o mercado, acompanhando o mercado de uma maneira geral. Até para explicar ao pessoal por que até o final de 2023, sem nenhuma obrigação, vocês dividiram a aquisição do Union Faria Lima ali em 3 parcelas, né? Uma foi Uhum. paga na assinatura do compromisso de compra e venda, a segunda vai ser em janeiro de 2022, e a terceira é quando o ativo recebeu o habite, que está estimado lá para o final de 2023, né? Exato, Então, o último compromisso, o segundo compromisso, vocês já têm o dinheiro, e o exato. último compromisso vai ser só lá no final de 2023, e aí a gente tem N formas de conseguir Uhum. recuperar, pegar esses recursos até lá, né? Exatamente. Rodrigo, agora eu vou entrar num tema um pouco polêmico, né? Aham. Todo mundo quer saber o É. caso da Prevent Senior, né? Quem não está Uhum. acompanhando o jornal, muito sucintamente, até porque não está nem na minha área de fala aqui, a Prevent Senior ela está sendo investigada na CPI do Covid, né? E aí está gerando ali certas especulações em cima da empresa. Era uma empresa com uma ótima qualidade de crédito e agora tem um risco ali adicional por causa dessa investigação, né? Uhum. E eles hoje são os maiores locatários do portfólio de vocês, né? Quando a Uhum. gente olha individualmente, são 44% da receita, né? Salvo engano. Por aí, 49. Como que essa investigação deles pode afetar vocês? O edifício que vocês têm é a sede da Prevent Senior aqui em São Paulo, correto? Uhum, uhum. E Exato. que vocês veem de risco da Prevent Senior estar sendo investigada agora? E pode ser que eles devolvam esse prédio? O que vai acontecer? Será que eles vão ter dinheiro para pagar o, o aluguel? Eu queria que você contasse um pouquinho aqui o que você está vendo desse caso e quais os riscos que isso traz para o fundo, sendo essa sua principal inquilina, né? Isso é bom. Vamos lá. Essa pergunta tem sido a principal pergunta aqui no nosso RI, enfim, que a gente tem trabalhado, tem respondido, tem tentado responder praticamente todo dia, né? O que está acontecendo com a Prevent Senior? Vamos recapitular aqui um ano atrás, quando começou tudo isso. A Prevent Senior sempre teve uma situação extremamente confortável de caixa, né? Sempre teve uma situação extremamente confortável de endividamento, sempre teve uma situação extremamente confortável de geração de resultado. Tá? Todos os indicadores financeiros continuam preservados. Tá?
Eu não vou entrar aqui no mérito da apuração, da CPI, porque isso já está transcendendo aqui a discussão para um apelo mais, eu diria, político do que qualquer outra coisa, né? Ela sempre teve um modus operandi que sempre foi enaltecido por todo o mercado. Poxa, ela tem uma forma de atuação numa classe social ou numa classe de idade que seria teoricamente problemática para o mercado, né, para uma questão social, enfim, ela sempre teve uma atuação muito voltada para a parte de prevenção de riscos, prevenção de doenças, né, ou uma forma sempre muito destacada, né, e que de repente de uma hora para outra começa a ser bombardeada, tá? Então isso que eu acho um pouco estranho, mas não cabe a mim julgar se está certo ou se está errado. Vamos nos ater aos fatos que nos cabem aqui. Tá? Então, o que a gente tem acompanhado todo dia muito de perto? Situação financeira continua preservada. Tá? Então, você olha os balanços, você olha o resultado de 2020, você olha o resultado de primeiro semestre de 2021. Tudo isso continua muito preservado na Prevent. Então ela tem algum problema imediato? Não, que a gente saiba, né? Então, posto isso, vamos para aquilo que nos importa mais diretamente, a situação em si do imóvel e da Prevent no imóvel. O imóvel ele ficou pronto no final de 2018, ele foi inteiramente alugado pela Prevent em abril de 2019. Foi um imóvel que ele foi, em menos de 6 meses pós-entrega, ele foi 100% alugado. Quando ele foi alugado pela Prevent Senior, tá? A gente escolheu a Prevent Senior em detrimento de outras 4 propostas que a gente tinha, 4 ao todo, outras 3 propostas adicionais que a gente tinha. A gente escolheu a Prevent Senior baseado em todas as informações financeiras que a gente viu da empresa, porque ela era a que tinha o melhor crédito, tá? Uma empresa que ela investiu já no imóvel mais de 75 milhões de reais, tá? Ou seja, ela pegou um imóvel AAA, certificação LEED, localização diferenciada, com todos os investimentos possíveis e imaginários que nós tínhamos feito na concepção e no desenvolvimento do imóvel, e colocou outros 75 milhões de reais para mais de investimento até o presente momento. Tá? Então, é um prédio extremamente high-tech, com todos os equipamentos, tudo que há de melhor no mercado. Tá? É a sede administrativa, não tem uso hospitalar, então é onde senta o escritório central da Prevent Senior. Tá? Um contrato que a gente fez, que, modéstia à parte, foi muito bem estruturado na época, tá? Porque era um interesse mútuo. A Prevent quer ficar lá, quer fazer desse imóvel o seu cartão postal, a sua sede corporativa. Por diversas vezes ela perguntou se nós não venderíamos o imóvel. Tá? Por quê? Por causa do investimento que ele estava fazendo. A gente falou, não, nós não venderemos o imóvel, mas aqui eu te dou 15 anos de contrato e depois se renova por mais 15. Então tem um contrato de 15 Por anos. curiosidade, qual foi o preço de compra desse prédio? Quanto ele está avaliado hoje? Eu sei que já deve ter valorizado. Então, né? ele está avaliado, na reavaliação, ele subiu de 2019 para 2020, que representou esse aumento do patrimônio líquido. Se eu não me engano, deu 10% de aumento ano a ano, tá? Na reavaliação patrimonial desse imóvel. Tá? O contrato, se a Prevent quiser denunciar, rescindir esse contrato, ela tem que nos avisar com 9 meses de antecedência, pagando os aluguéis integralmente. Tá? E ela tem uma multa contratual por rescisão bastante pesada, tá? Que nós estamos falando aí de 10 meses de multa, restituição de carência e descontos. Tá? Ou seja, a gente tem o fluxo de caixa preservado por um longo período. Tá? Nós estamos falando aí de mais de 20 meses de aluguel preservados. Tá? Ou seja, dá tempo de sobra de arrumarmos um outro inquilino. Tá? Mas numa situação extrema, o contrato é garantido por uma fiança bancária.
vigente, válida. Tá? Então, quando a gente olha todos esses indicadores financeiros, a situação da Prevent, qualquer que seja o resultado dessa CPI, a Prevent se tornaria um problema social, tá? Para governos, para a sociedade, né? Alguém já tentou fazer um seguro de saúde para um idoso? Não é uma questão só de preço, né? É uma questão de doenças pré-existentes, prazo de carência. Tá? Então, nós estamos falando de 550 mil vidas seguradas que, de uma hora para outra, não teriam mais o seguro. Então, qualquer que seja a situação drástica, tem que tomar muito cuidado numa situação drástica com a Prevent, mas os fundamentos são preservados. É uma empresa extremamente sólida financeiramente, com uma posição de caixa interessante, com ativos imobilizados, tá? Ela comprou muito imóvel para fazer os seus hospitais, um uso administrativo, né, comercial de escritórios, tá? Alugado a valor de mercado, com um processo rescisório bastante longo e coberto por uma fiança bancária. Poxa, será que nós estamos aqui com tanto risco? E nós estamos falando de um imóvel AAA que continua lá, não é que o imóvel também sumiu junto com qualquer que seja o resultado, né, da CPI ou qualquer que seja o resultado de qualquer intervenção na Prevent. O imóvel continua lá. Então, é lógico que, poxa, nós estamos monitorando muito de perto todo e qualquer movimento, mas também dando muita ênfase naquilo que nos cabe, que é a gestão patrimonial do ativo em si, tendo a certeza de que ele continua preservado na sua característica AAA, né? A preservação do nosso contrato de locação, que nenhuma cláusula seja, né, tenha nenhuma infração contratual, tá? E olhando a situação macro do fundo como um todo. Até o presente, todas as hipóteses são sempre consideradas, né? Nós somos paranoicos aqui em tentar antecipar movimentos de mercado, né? Mas a gente vê até o presente momento nenhum motivo para desespero, nenhum motivo aqui para preocupações. Tá? Estamos tudo caminhando aqui, vida que segue, né? Sempre muito de perto. Tá? E só para complementar, só mais uma coisa. Tá? E aí, falando em termos mercadológicos, tá? Poxa, o contrato ele está alugado a patamares de mercado. Tá? Então, quando a gente fez aqui em abril o movimento de trocar o reajuste de abril de GPM para IPC, era justamente para que a gente não tivesse um descolamento mercadológico. Tá? Então, hoje, o valor por metro quadrado da locação é valor de mercado, então a gente não teria nenhuma perda substancial em qualquer nova locação, e o imóvel está inserido numa localização, tá? Que apesar de, quando a gente olha os números do mercado geral, em termos de vacância, né, a gente vê aí que um recorde histórico, dependendo da empresa geradora dos dados, nós temos aí de 21 a 26, 27% de vacância, aí dependendo da fonte, tá? Na região dos Jardins, que engloba aqui Itaim, Faria Lima, Jardins, onde esse imóvel está inserido, nós temos uma situação de 12% de vacância. 12% de vacância é uma vacância extremamente confortável, não é uma vacância que represente nenhum tipo de risco, nem para o proprietário e também nem suboferta aqui para o inquilino, que ele tem que pagar valores fora de mercado. Ou seja, nós temos um ativo AAA bem localizado em condições favoráveis de mercado sem nenhum desespero. Então, a gente não vê, sinceramente, nenhum motivo aqui para nenhuma assim, preocupação exagerada. Tá? Vamos monitorar, vamos olhar, mas vamos lembrar que a gente continua com o ativo lá e que a nossa tese de investimento em AAA com boas localizações e boas qualidades, sempre a gente provou ser uma estratégia resiliente. Né? Até aproveitando aqui, é o que eu sempre falo, né? Quando a gente fala de fundos imobiliários, apesar de ser renda variável, quando a gente fala de renda variável, normalmente nos remete à ação, ele não sofre a impactos das mesmas variáveis que impactam ações, né?
eu estou falando, eu estou protegida aqui por um contrato contra a Prevent Senior, num imóvel bom, bem localizado, de qualidade, né, AAA, então é difícil impactar. Se eu tivesse uma ação da Prevent Senior, o papo aqui seria outra, né? Não, exato, Abud, eu vou começar aqui as perguntas do pessoal, tem bastante pergunta boa, mas a é. maioria eu acho que você está valendo porque você respondeu. Não sei se foi. A primeira pergunta foi do Flávio. Flávio, eu já tinha visto sua pergunta, até por isso que eu comecei com ela, tá? Estava no Pipe perguntando qual que é a destinação dos recursos captados na última oferta, tá? Eu já tinha combinado com a Bud que esse ia ser um dos temas principais. A sua pergunta aqui a gente já abriu com ela e imagino que você deve ter visto porque você está aqui desde o começo. Aqui tem uma pergunta boa do Luiz Fernando. Ele está perguntando: Abud, essa dificuldade de emissão não reflete um imediatismo do mercado? Só consegue emitir quando está no topo e com isso perde parte do ganho da recuperação de mercado. Qual a sua Perfeito. visão a respeito disso? Perfeitamente. Essa matou a charada, tá? Uma situação aqui, um paradoxo que a gente vive desde 2006, sabe? Desde quando a gente começa, a gente fala o momento de captar não é o momento de você investir, é o momento contrário, tá? O momento onde todo mundo está meio ressabiado do setor, né? Nós vamos captura. Quando está todo mundo comprando, os preços estão subindo, está todo mundo captando, os preços estão subindo que todo mundo quer alocar. Então você está comprando num momento, né, um pouco mais desfavorável. Você tem que tomar muito cuidado com o que está sendo feito, né? Hoje a gente tem uma situação do PVBI a R$ 86, aí a cota, gerando um yield próximo de 8%, e para recuperar o patrimonial, tendo que gerar um ganho de capital aí da ordem de 16%, 17%. Pô, será que é isso mesmo? Né? Em quanto tempo essa cota voltaria para ser? Em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Poxa, 8% no carrego sendo ajustado por inflação o aluguel e com potencial de ganho de capital, poxa, para um imóvel desse, uma qualidade dessa, será que não é a hora de olhar um pouco mais de perto? Né? Mas é exatamente esse o dilema e o paradoxo que a gente vive desde 2016. Quando você vê as oportunidades, que você quer o dinheiro, é o momento onde está todo mundo mais ressabiado. Né? Então, a gente tem que ir vivendo aqui e ali, né? Tentando achar liquidez quando é mais difícil e tentar comprar barato quando está todo mundo comprando. Essa é a vida do gestor aqui imobiliário, né? Tentar achar alguma coisa barata quando todo mundo quer comprar junto, exato, né? Isso é bem difícil. Queria mandar um beijo aqui para a professora investidora, sempre acompanha as nossas lives. O Luiz está fazendo uma pergunta também interessante. Uma parte você já respondeu, mas qual a perspectiva imobiliária para a região onde o imóvel da Prevent Senior está alocado, né? Aquela região ali é mais para lajes corporativas? Qual que é a busca ali? Qual que é como que ele fala aqui? Que ele fala bem? Perspectiva imobiliária ali da região. Sabe, ali quando a gente escolheu ali esse empreendimento, a gente comprou o terreno, tá? A gente atuou como desenvolvedor ali em outro fundo, tá? Então é um desenvolvimento VBI, a gente comprou o terreno, a gente discutiu internamente o que fazer aqui, optou por escritórios, tá? Por quê? Porque totalmente aqui não óbvio. Porém, à medida que esse prédio foi ficando pronto, tá, a gente teve uma demanda muito grande em função da localização central dele, sem estar necessariamente no fuzuê da Paulista. Tá? Ele está a 1 quilômetro da Juscelino Kubitschek e 1 quilômetro da Paulista. Então, ele tem uma localização muito interessante, muito central, de muito fácil acesso, tá? Seja por transporte público, seja por transporte alternativo, bicicleta, patinete, tudo aquilo que a gente vê em função da proximidade do parque. Nós estamos a 500 metros da entrada do parque, tá? Numa região extremamente adensada... Parque Ibirapuera, tá? Desculpa, Parque Ibirapuera, desculpa. Numa região extremamente adensada residencial, tá? Então nós estamos ali do lado das principais regiões aspiracionais residenciais de São Paulo, Jardins, ali a Rua Curitiba, né? O Paraíso, Vila Nova Conceição.
nós estamos extremamente bem localizados nesse sentido, tá? Então, assim, a gente viu, e quando a gente estava com esse prédio final de obra, a gente viu demanda de todo e qualquer tipo que você possa imaginar, desde seguradora, como foi a Prevent, nós tínhamos muitas dessas empresas, high-techs, fintechs, proptechs e tal, negociando o prédio. Por quê? O prédio ele é extremamente moderno, a gente em momento nenhum quis taxá-lo, não, vai ser um prédio que vai ser destinado ao mercado financeiro, ao mercado corporativo de seguridade. A gente sempre tentou conceber esse edifício com a maior flexibilidade possível imaginária. A gente, desde o princípio, falou, olha, eu não sei quem será o ocupante desse edifício. Porém, o que eu quero entregar? Flexibilidade. Se for uma empresa tecnológica ou se for a empresa mais tradicional, vamos pensar num escritório de advocacia centenário, esse edifício tem que acomodar qualquer uma delas, né? Então, ele oferece tudo o que é possível nesse sentido, tá? Então, por isso que eu digo, quando a gente estava com o edifício vazio, a gente recebeu propostas de diferentes setores. E a gente continua acreditando nesse racional de localização, qualidade, flexibilidade, né? Para que a gente consiga atrair se fosse o caso, né? Consiga atrair novos ocupantes ou qualquer que seja. E é por isso até que quando a gente vê a avaliação anual da CBRE, o edifício está ganhando valor. Era uma localização, poxa, que não é tão óbvia. Hoje, quando você fala lá, pô, não é que é legal para caramba? Né? Não é bom ter um prédio na porta do Parque do Ibirapuera? Tá? Isso me remete a 2008, 2009. Nós, também atuando como desenvolvedores, fomos o primeiro grupo de investimento a comprar um terreno na Faria Lima depois do eixo da JK. Tá? E a gente foi bombardeado pelo mercado. Pô, não, mas a Faria Lima acaba na JK e vira a esquina. Tá? O JK que vai ser a continuidade da Faria Lima, não a Faria Lima do outro lado. Falei, tá bom, estou comprando um terreno na Faria Lima que vocês vão entender como Vila Olímpia. E aí, então, estou comprando um terreno na Vila Olímpia que eventualmente vai virar a Faria Lima um dia. Hoje, 10 anos depois, né, 10 anos depois do prédio pronto, ninguém mais discute aquilo lá não sendo Faria Lima. Tá? Então, aqui o Park Tower, o conceito do Park Tower é muito esse. Pô, é uma localização, era um terreno que caberia qualquer coisa. Né? Quando a gente comprou, se eu quisesse fazer um residencial, ia bem, um hotel ia bem, um varejo, um mixed use ia bem. Nós optamos por escritório justamente por querer gerar uma coisa diferenciada. Ganhamos o Prêmio Master de 2019 como um desenvolvimento imobiliário eminente na cidade. Tá? Poxa, todo mundo falou, porra, foi uma excelente sacada de vocês. Fomos validados pelo mercado quando do processo de locação tínhamos 4 propostas para o prédio como um todo, né, por grandes inquilinos, e optamos pela Prevent Senior porque era a empresa que nos passava a maior segurança, a maior credibilidade naquele momento, em 2019. Tá? Tinha os fundamentos econômicos mais sólidos que a gente poderia necessitar ou buscar num inquilino para uma locação desse porte, para um prédio de 22 mil metros quadrados. Então, todos esses fundamentos, na nossa concepção, continuam preservados. Tá? Não mudou nada disso. A região se deteriorou? Nem um pouco, pelo contrário. Né? Depois de toda a pandemia, acho que todo mundo busca cada vez mais regiões centrais de fácil acesso, de mobilidade, de qualidade. Né? Então, nós continuamos muito confortáveis aqui, né, com a qualidade do nosso ativo, do nosso portfólio. Bom, de novo, você já respondeu a próxima pergunta. Eu acho que você está lendo. O pessoal aqui perguntou... O Zé tinha perguntado sobre a área que a Prevent Senior ocupa, então são 22 mil metros quadrados, tá? 22.340, para ser mais preciso. Né? Gente, eu arredondo se eu ficar decorando essas coisas, ainda bem que a mãe está aqui. E se o valor do preço do metro quadrado está aderente à região, que você também já tinha respondido aqui, né? Que está bem em linha. Está totalmente em linha, validado pela CBRE em julho, né? Representando, aí ganhando, valorizando ano a ano, enfim, estamos totalmente confortáveis nesse sentido.
Exato. E mais uma pergunta aqui. O Hinaldo, qual o valor do imóvel da Prevent Senior? Valor, isso Na última, você não vai. é Eu puxo aqui e eu passo para vocês, pessoal. Quem quiser, eu isso, posto lá no Visualiza. melhor. Então eu deixo também um comentário aqui mais tarde. Eu vou puxar, eu Uhum. tenho lá no. Tá anotado, eu tenho, a gente tem isso, só não tá na cabeça, né? E a última pergunta, para fechar, até para a gente não passar muito do tempo, é do Uhum. Armande Mota. Você é parente do Mota? Achei engraçado aqui, o Motinha tá sempre no nosso fechamento. Ele está perguntando, está falando que o mercado está bem volátil, né? E está perguntando por Uhum. que as ações do fundo estão caindo tanto. Uhum. Bom, assim, ah, as explicações podem ser as mais variadas, desde uma abertura da curva futura dos juros, esse aumento do CDI, né? Uma reação meio em cadeia do mercado, né? Lembrando aqui, poxa, que quando a gente comemora, temos 1,5 milhão de investidores, né, de fundos imobiliários. Ótimo. Para mim, eu comecei nessa indústria lá atrás, em 99, 2000, participei dos primeiros fundos imobiliários. Então, assim, ao longo desses 20 anos, você vê essa evolução de 8, 10 mil cotistas que a gente tinha em 2001 para 1,5 milhão, é um sonho se realizando. Porém, a gente tem que lembrar que muitos deles vieram aí, começaram a investir pós 2019, só pegaram a ascendência do mercado. Tá? Quando o mercado começa a ter uma volatilidade, o pessoal começa a descobrir, poxa, o fundo imobiliário não é uma renda fixa. Falam que o fundo ia me pagar 7,5, mas ele está oscilando. Você pode ter uma primeira movimentação aí em cadeia de um investidor que não estava tão familiarizado, acostumado com o setor e que sucumbiu aí à abertura da curva, ao aumento do CDI, o que quer que seja. Tá? Então, podemos colocar atribuir parte aí das explicações em função desse aumento da taxa de juros. Tá? Podemos colocar aqui alguma coisa no sentido de, poxa, uma preocupação do mercado perante a Prevent Senior, aqui a situação do ativo, né? Que espero ter acalmado todo mundo, que os fundamentos imobiliários, os fundamentos contratuais são muito sólidos nesse sentido, não é motivo para tamanho desespero. Tá? Enfim, eu acho que basicamente esses dois itens deveriam responder aí grande parte das perguntas. Tivemos também uma outra coisa que foi muito interessante, tá? Que o PVBI foi um fundo, pela característica do imóvel, dos imóveis e pela característica dos inquilinos, tá? Ele sofreu muito pouco nesse começo, quando a gente viu essa abertura da taxa de juros. Foi um dos fundos que, pela característica resiliente, ele sofreu muito pouco. Tá? Então, a cota que a gente fez o IPO a 100, ela começou ali, quando a gente foi fazer a oferta pública, ela estava entre 96 e 97, então estava com uma perda de 3%, 4%. Quando o mercado começou a abrir ainda mais a curva, ele ainda assim, no Guedes Day, o PVBI não caiu lá no dia da taxação dos fundos imobiliários, o PVBI não caiu, o mercado inteiro despencou, caiu mais de 2%. O PVBI não caiu. Então, ele sempre teve um comportamento muito resiliente. O que aconteceu muitas vezes? Os grandes investidores, os investidores institucionais, vendo oportunidades em outros fundos que estavam caindo 15%, 20%, olhavam para o PVBI e falavam, pera lá, se eu vender o PVBI com uma perda de 4%, 5% só e entrar com outro de 15%, 20%, eu gero um ganho maior. Nisso começou a gerar uma movimentação grande de PVBI nesses patamares. Tá? A gente até foi notificado, o CVM, perguntando, temos movimentações atípicas de PVBI. Era muito nesse sentido. Tá? E a gente vê a evolução ao longo dos últimos 12 meses, desde o IPO. A gente saiu do IPO com 6 ou 8 mil cotistas, que eu não lembro de cabeça, hoje para uma situação de 46, 47 mil cotistas. Tá? Ou seja, teve uma mudança também do perfil do nosso passivo, onde os institucionais, que eram grandes detentores de cotas, viram oportunidades maiores em outros fundos, começaram a sair
isso gerou uma maior liquidez, uma maior volatilidade também do preço. Tá? Então, assim, todos esses fatores juntos podem explicar, né, essa oscilação da cota. Eu respondo de outra forma, assim, bom, nessas condições eu acho extremamente interessante, né, um momento extremamente interessante de se analisar a PVBI e olhar um pouco mais com cuidado. Tá? Então, basicamente, acho que seria isso. Bom, resumindo, não tem nenhuma explicação fundamentalista, né? É simplesmente questões de Única não mercado. tenho nada, né? É uma série de fatores aqui que cada um pode ter a seu enfoque, enfim. Mas, assim, aí se fizer a análise na outra ponta, poxa, comprar esse fundo com 8% de yield, de carrego e uma apreciação patrimonial também, é uma outra coisa a se pensar, né? Então, tem para lá e para cá explicações para lá e para cá. Né? Exato. Bom, eram essas as perguntas, até para não tomar muito do seu tempo. Gente, quem não pegou ainda, já já o Abud vai estar lá com o professor Baroni, eu consegui pegar o Abud antes do Baroni. Quem ainda quiser saber mais, quem tiver dúvidas e ainda não conseguiu mandar aqui, pode mandar lá, começa às 8, né, Abud? Isso, às 8 horas. E, Abud, queria agradecer muito o bate-papo, acho que foi muito esclarecedor. Eu estava recebendo muitas perguntas a respeito do Prevent Senior, né? É até um fundo que, quem não sabe, está na minha carteira recomendada, sempre gostei. Só saiu por causa do período de silêncio mesmo do fundo. E agora voltou ainda mais barato, que eu achei excelente. Pois é. Não sei se todo mundo concorda, mas... Eu achei maravilhoso. Eu tive que tirar, né? Porque eu não posso dar recomendação de nenhum fundo que está em período de oferta, né? E agora voltou e o fundo calhou com o fundo ter uma desvalorização bem grande ali. Então o fundo voltou para minha carteira. Quem quiser saber mais também tem minha carteira recomendada. E, bom, Abud, queria te agradecer muito e muito obrigada, pessoal de casa que assistiu a gente. Isa, a gente que agradece aqui a oportunidade, sempre muito bom essa proximidade, vir explicar o racional de cada uma das atitudes, das ações que estão sendo tomadas, tá? Estamos sempre à disposição no que precisar. Espero ter esclarecido as principais questões. O que não tiver, estamos também sempre à disposição com os nossos canais de RI, tá? Sempre um prazer para a gente também estar esclarecendo qualquer dúvida que fique. Enfim, estamos aqui à disposição. No que precisar, você sabe onde nos encontrar aqui, é só dar um toque que nós prontamente responderemos qualquer pergunta que possa ter. Sei bastante. O Abud tem aqui o Instagram dele, tem o WhatsApp que eu mando toda hora, né? Ou é o Abud ou é para o pessoal lá do RI. Toda hora a gente está lá conversando. Se precisar, estamos aqui. Exato. E, gente, tem o e-mail do RI também, se vocês quiserem, todos os relatórios da VBI, eles respondem no Instagram, então qualquer e-mail que vocês acharem, eles são super abertos de comunicação com o público, tá? Exato. Então, novamente, queria agradecer muito. E quem quer saber mais, tem a live do Baroni daqui a pouco. Nós que agradecemos. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada.